Olá, faremos a apresentação do Vue.js. Os membros da equipe são Ederson Silva e Ivan Amado. Primeiro apresentaremos o framework e depois mostraremos a implementação do antigo sistema de CADs. Em seguida mostraremos a implementação do mesmo sistema com o Vue.js. O Vue.js é um framework progressivo voltado para a construção de interface de usuário. Isso quer dizer que ele é voltado para a construção do front-end. Seu código-fonte vai rodar no lado do cliente. Ele é focado na camada de visão, na view. Ele é facilmente integrável com outras bibliotecas, projetos existentes. Inclusive, na nossa aplicação, nós utilizamos o Vue.js com o jQuery. Ele é ideal para o desenvolvimento de aplicações de uma única página, os SPA, Single Page Application. O núcleo do Vue.js enfatiza a renderização declarativa diretamente no DOM. Assim, podemos interpolar dados de uma instância Vue com propriedades e conteúdo de elementos, sem nos preocupar com a lógica de programação para fazer isso. Aqui temos um código de exemplo, né? Nesse código, a mensagem que está definida em data, MSG teste, será renderizada dentro sendo o conteúdo da tag IP, que tem o ID imagem. Esse atributo é L, relaciona o elemento que tem o ID MSG, que no caso é o P, à instância Vue. E além disso, os dados e o DOM são reativos, ou seja, quando se muda o valor de um, essa mudança será refletida no outro. Toda a aplicação Vue inicia criando uma nova instância Vue através dessa instrução var vm, que é a variável var, vai receber um novo atributo Vue. E esse atributo receberá como parâmetro várias opções. Essas opções vão definir todo o comportamento da instância do Vue, né, durante seu ciclo de vida. E aqui temos um exemplo. Nesse exemplo temos a criação com a instrução new Vue, e temos um objeto com as propriedades. A propriedade é L, provém um elemento, o DOM, a instância. Nesse elemento é que vão ser montadas todas as funcionalidades do Vue. Ele segue as mesmas regras de seleção do CSS. Neste caso, esse jogo da velha, como nós chamamos, ele selecionará o elemento que possui o ID form user. Pode ser, se fosse ponto, seria classe. Pode ser o nome de uma tag, por exemplo, table. Posso atribuir uma instância de Vue a uma tabela, usando diretamente o nome da tag. Temos também data, que são os dados. Essa propriedade dos dados, os dados são associados à instância Vue, e o Vue torna esses dados reativos. Ou seja, quando um dado muda na instância, essas mudanças são refletidas lá na Vue e vice-versa. A propriedade métodos define os métodos para a instância, os métodos que estarão disponíveis. Uma instância Vue passa por uma série de inicializações quando é criada. Durante estas inicializações, pode-se executar certas funções que permitem ao usuário adicionar seus códigos específicos. Essas funções são chamadas de gatilhos de ciclo de vida. Esse é o diagrama do ciclo de vida de uma instância Vue. Após a execução temos aqui esses retângulos verdes que indicam algumas ações que são tomadas durante o ciclo de vida, e esses vermelhos e brancos que mostram
funções que podem ser chamadas, definidas pelo usuário, que no caso é o programador, e serão chamadas nesses momentos do ciclo de vida. Na nossa implementação do sistema CAD, nós definimos a função created, por acaso. Bom, após a execução da instrução view, que é nessa parte azul, os eventos e o ciclo de vida são inicializados. Depois disso, a instância ainda não está criada. Por isso, a função definida em before create, que é um momento de execução de código, de função definida pelo usuário, nesse momento essa função pode ser executada. Em seguida, ocorre a injeções de reatividade são inicializadas, o que é necessário para a instância ser considerada como criada. A função definida em created agora pode ser chamada neste momento. Se o atributo EL não foi definido, a função mount é chamada. Depois ele verifica se o atributo template foi definido. Se ele foi definido, o template será compilado dentro da função render. Se não, o elemento HTML será o template. Neste ponto, a instância se encontra no estado before mount, ou seja, antes de montar. A função definida por before mount poderá ser executada neste momento. Depois de o atributo da instância VML ser criado, a instância está considerada montada. A função definida em mounted pode ser chamada também neste momento. Agora o view fica verificando as mudanças para atualizar o virtual DOM de acordo. Before update e updated são dois momentos em que podem ser chamadas funções. Uma antes de atualizar o virtual DOM e outra depois, respectivamente. Quando a instância for destruída com a função destroy, pode ser executada uma função antes de destruir, é o before destroy, e outra quando a função for destruída, que é destroyed. E o view destrói os componentes filhos, eventos, listeners, watch e etc. E termina o ciclo de vida. A sintaxe de template. O Vue.js usa um template baseado na sintaxe HTML, que permite associar o DOM aos dados da instância Vue. Os templates são compilados dentro de funções do DOM virtual. A sintaxe de interpolação entre texto e variável é semelhante à do AngularJS, com esses dois abre-chaves, um nome, uma propriedade de uma variável e dois fecha-chaves juntos. Neste exemplo aqui, o valor de prop será substituído pelo valor de uma propriedade correspondente em uma instância Vue. Se o valor mudar, se esse valor da propriedade mudar, por exemplo, prop está definido em data, esse data aqui por essa propriedade. Se o valor na instância mudar, o valor aqui também muda de acordo. Espera aí. Atrapalhei aqui. Vamos lá. Para vincular o valor de uma das propriedades à instância Vue, usa-se a diretiva vbind. No Vue.js, elas são atributos especiais, né, que são as diretivas, então uso diretivas. No Vue.js, elas são atributos especiais que são prefixados por v. As diretivas aplicam efeito nos elementos DOM quando o valor de suas expressões muda. Propriedade computada e propriedades observadas. Uma funcionalidade do Vue.js que permite que o valor de uma propriedade seja alterado através de uma função. E aqui tem um exemplo de uma propriedade computada. Temos uma instância Vue
e tem a propriedade computada, que será chamada texto maiúsculo. Ela deve ser definida pelo atributo computed. Aqui tem o texto maiúsculo. Toda vez que eu tentar renderizar texto maiúsculo, ele chamará a função definida em texto maiúsculo e retornará os dados de acordo com o código. Neste caso aqui, o valor do atributo texto, que é lorem y, será transformado de letras, terão todas as suas letras transformadas em maiúsculos, convertidas para maiúsculos. E o outro exemplo são de propriedades observadoras. Neste caso, eu defino uma função que vai ficar observando quando uma determinada propriedade mudou e será chamada nesse momento. Neste caso, eu tenho aqui um input text que está relacionado diretamente, através de vModel, à propriedade texto. Toda vez que essa propriedade mudar, a função watch será chamada, que tomará uma determinada ação, que neste caso também será transformar os caracteres em letras maiúsculas, converter para maiúsculos. Vínculo de classe e estilo. O Vue.js também permite o vínculo entre a instância e atributos de elementos HTML. Entre estes atributos estão o class e o style, que são classes e estilo. Este vínculo é feito através da diretiva vbind. O Vue.js calcula a string final que será, e pega esse valor e atribui ao valor da propriedade. Então aqui temos o exemplo do vínculo de classe. Temos a div, dentro dessa div temos outra div que tem sua classe que está vinculada, a sua propriedade de classe está vinculada ao objeto. Toda vez que o valor de ativo for true, a classe active será adicionada ao div. No final ficará div class igual a active, se isso for true. Se for false, a classe active é removida. E aqui temos um exemplo de estilo que funciona semelhante. Ele fica verificando todos os valores do estilo estão relacionados ao objeto view. Dentro dos dados temos nBorder para determinar a borda, tem um width para determinar a largura e o nRate para determinar a altura. Quando um valor desse alterar, o valor em style também será alterado de forma reativa. O Vue.js cria vínculos entre elementos inputs e text áreas de um formulário e a instância Vue através da diretiva vModel, como foi utilizado em um exemplo anterior. Diretiva vModel. Este vínculo é feito em duas direções, ou seja, do elemento para a instância e da instância para o elemento. E aqui tem um exemplo. Temos um input text que tem um vModel apontando para um atributo que está em data, uma propriedade de data que é texto. Quando o texto mudar, esse valor que está sendo renderizado aqui, utilizando a interpolação, também será mudado. Qualquer valor que foi digitado nessa caixa de texto estará de acordo com o que está na instância Vue, que será refletido aqui no próprio HTML. Aqui está uma explicação do que vai acontecer, né? O valor digitado no input será copiado diretamente para o atributo texto na instância Vue. Componentes. Componentes são uma das mais poderosas características do Vue.js. São elementos HTML customizados aos quais o compilador Vue anexa dados e comportamentos. É semelhante a uma classe. Para registrar um componente, usa-se a seguinte sintaxe: Vue.componente, o nome do componente, opções. Aqui tem um exemplo. O componente está definido aqui. O template
e a função que retornará os dados. Tem o new view app, está relacionando essa div à instância do view. E para utilizar, basta colocar o nome do componente que foi definido. Neste caso, temos aqui nome do componente, será criada a tag nome do componente com todos os comportamentos que está definido dentro da instância associados a este atributo novo. O atributo data deve ser uma função que retorna dados. Isso é importante. Por quê? Se for apenas um objeto como os outros, como uma instância normal que não é componente, então esses dados serão compartilhados entre todas as instâncias do view. Aqui temos um exemplo, quando ele compartilha dados, a instanciação é feita normal, view.componente, nome do componente, temos um template e o data aqui está retornando, está associado a data apenas um objeto, texto. Cada vez que eu usar o elemento nome do componente, essa propriedade data será compartilhada entre todas as instâncias. Se eu mudar o valor em um, mudará em todas. Uma situação mais ideal seria quando ele não compartilha, que é a definição em cima é igual. A diferença está em data, que é uma função que retorna um objeto com todos os dados dele. Dessa forma, cada vez que eu usar o atributo nome do componente, ele terá seus dados independentes dos outros. Também pode haver composição de componentes. Aí temos a comunicação de pai para filho, deve ser através de props. E temos a comunicação do filho para o pai, que é emitindo eventos. Ou seja, eu posso ter um componente dentro do outro. Cada componente tem seus dados, tem seus atributos. Normalmente esses componentes podem querer se conversar entre si, trocar mensagens. E a forma de se fazer isso é através de props de pai para filho e emits de filho para pai. E também pode haver componentes dinâmicos, né? É preciso mudar o componente dinamicamente através de um elemento que é reservado do Vue.js chamado componente, mudando o valor do atributo is. Então aqui nós